E a morte do ator do filme Pantera Negra, Chadwick Boseman, no fim de semana, comoveu todo mundo. Ele foi vítima de um câncer de intestino. A doença pode ser evitada em 90% dos casos. Por isso, ontem começou o Setembro Verde, um mês importante de alerta para esse tipo de câncer. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora aqui no Bom Dia Santa Catarina com o doutor Amaury Cadori, médico coloproctologista, especialista nesse assunto e que pode trazer mais informações para a gente em relação não só a esse mês, mas em relação, claro, principalmente, doutor, à nossa saúde, aos cuidados que podemos e devemos ter. Bom dia, obrigado por nos atender. E antes de mais nada, eu queria falar sobre a realidade que temos hoje aqui no país, talvez no mundo, se o senhor tiver números também em Santa Catarina, a incidência de casos como esse que eu acabei de registrar aqui. Inicialmente, bom dia. Infelizmente, os números eram assustadores, ainda continuam assustadores, porque a incidência na população é muito alta. Era em torno aproximadamente de 28% de todos os cânceres da espécie humana se localizavam exatamente no intestino, no reto ou no ânus. Então, é uma incidência muito alta, quer dizer, é uma incidência preocupante. E é por isso exatamente que as entidades médicas resolveram encampar essas campanhas para poder fazer, digamos, o aviso à população para que ela possa se prevenir. Eu acho que é importante a gente comparar dados estatísticos em países mais desenvolvidos, onde eles têm estatísticas sérias e números exatos. Por exemplo, os Estados Unidos, na década de 70, vamos supor 1978, eles tiveram uma média de 153.600 cânceres de intestino, quer dizer, um número extremamente alto. E com esses números, as próprias entidades médicas e a imprensa, principalmente americana, tipo Times, Newsweek, revistas importantes, também encamparam e colocavam propagandas ou manchetes chamando a atenção da população. E é exatamente isso que nós estamos fazendo as entidades médicas, porque se você tem uma média altíssima de mortes, por exemplo, no nosso país hoje chega em si, o segundo caso de câncer na espécie humana. Quer dizer, nos homens é precedido pelo câncer de próstata, nas mulheres de útero e mama, e alguns países têm, digamos, o câncer de pulmão como segundo. Mas como as campanhas contra o cigarro foi diminuindo exatamente a incidência do câncer de pulmão, exatamente a mesma coisa que nós queremos fazer para o intestino, ou seja, chamar a atenção que é possível prever, ou seja, vamos tentar diminuir isso. Sim. E os Estados Unidos, como eu disse, que tinha uma média de 153 mil acima de câncer por ano, no ano desse ano de 2020, eles estão calculando que vão chegar a apenas 53 mil casos de câncer de intestino, ou seja, 100 mil pessoas a menos que irão morrer por ano porque fizeram a prevenção. E é isso que nós queremos conscientizar também no nosso Brasil, que também nós no país podemos diminuir a incidência do câncer de intestino e de reto. Esse é o nosso objetivo, Por isso esse alerta, por isso esse mês tão importante, conscientização das pessoas. Doutor, sintomas, de que maneira as pessoas conseguem diagnosticar isso e principalmente, os cuidados, então, que devemos ter para evitar essa situação. Nós temos, assim, o que nós chamamos grupos de risco. São pessoas que podem ou devem se prevenir mais. Então, por exemplo, se você tiver histórias familiares de pai, de mãe, tios, avós, você pode geneticamente ter adquirido o gene. Hoje, inclusive, nos Estados Unidos e países desenvolvidos, já têm o que nós chamamos de mapeamento genético. Aqui no país nós ainda não temos. O mapeamento genético seria o seguinte: você tira o seu sangue e manda fazer o exame para ver se você teve a carga genética, ou seja, se você adquiriu também esse gene que vai ter a possibilidade de ter câncer de intestino. Então, a carga genética é importante. O segundo dado importante é observar se você tem sangramento na hora que você evacua, na hora que você vai ao banheiro. Se você tem sangue, é um sinal de alerta. Uma terceira causa, se você teve uma alteração no seu hábito intestinal, ou seja, se você começou a ter diarreia, o seu intestino começou a ficar muito preso, quer dizer, são sinais de alerta. Quer dizer, estão nos avisando que nós teríamos que procurar alguém para poder, então, fazer essa investigação. Então, esses casos são as coisas mais importantes. Alteração do ritmo intestinal, sangue oculto nas fezes, ou sangue vivo nas fezes, ou sangue escuro nas fezes, e ter uma carga genética. E são dados importantíssimos que a gente tem que observar. Hábitos preventivos, eles influenciam, hábitos alimentares, por exemplo, ou geralmente os casos estão ligados diretamente à questão genética, como o senhor citou?
Não, o genética é uma parte, mas os hábitos alimentares também influenciam. Tanto é que pesquisas, estudos feitos com indígenas, com pessoas que vivem mais em contato com a natureza, que não comem frituras, que não comem gorduras em excesso, eles dificilmente, quase nunca têm câncer. Quer dizer, o câncer está ligado exatamente hoje a essa agressividade que nós temos. É muita fritura, é muita bebida alcoólica, é cigarro que também influencia. Então, são fatores que propiciam, digamos, agridem o nosso intestino. E por isso a incidência é maior na espécie humana, digamos, nós que temos, digamos assim, uma vida mais moderna. E é muito produto químico nos alimentos, conservantes e assim por diante. Só para a gente fechar, doutor, é um tipo de câncer considerado geralmente agressivo ou depende também do estágio da descoberta da doença? Exatamente. Essa é a finalidade, é nós pegarmos as doenças, digamos, no início. Por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, as estatísticas mostravam que lá 75% dos pacientes têm vindo em fase precoce, ou seja, no início da doença. Ou seja, são casos que são totalmente tratáveis. Já ao contrário, no nosso país, eu fiz um levantamento dos nossos primeiros 100 pacientes que nós operamos. E nesses 100 pacientes, 75% dos pacientes chegaram em fase tardia, ou seja, fase 3, fase 4, ou seja, doença, ou às vezes já com metástases no fígado, ou com lesão já no pulmão. Quer dizer, a doença estava em estado extremamente avançado, o que complica, digamos assim, o resultado final para o paciente. Por isso a prevenção é importante. Se você pegar a doença no início, ela é curativa. Doutor, obrigado. Obrigado mais uma vez por nos atender. Seguimos à disposição por aqui e um bom mês de setembro aí pela frente no sentido do alerta, da programação, da conscientização das pessoas, né? Desse repasse de informações que é tão importante. Exatamente, salvar a vida de pessoas, esse é o objetivo da nossa campanha. Ok, obrigado mais uma vez. Um ótimo trabalho a todos por aí.